Boa tarde a todos. Declaro aqui aberta a 20ª reunião ordinária da Comissão Parlamentar Fiscalizatória da primeira sessão legislativa da 16ª Legislatura da Câmara Municipal de Vereadores. No dia 23 de junho de 2025, às 14h11. Cumprimento aqui meus colegas vereadores, os titulares da comissão, vereador Lucas, secretário, e vereador Carlito, o relator, e os demais colegas vereadores aqui presentes, o presidente da casa, o vereador Denilson Claus, o Nina, e também o Carlos Boni. Os servidores aqui da casa que ajudam a fazer e a conduzir os trabalhos, e também os representantes do sindicato CIMEV aqui presentes na reunião, e aqueles todos que possam estar nos assistindo através das redes sociais. Peço que o secretário faça a leitura, em primeiro lugar, do convite, da convocação, emitido por essa casa na semana passada, uma convocação extraordinária à secretária do Meio Ambiente, e em seguida a resposta que chegou aqui na casa há mais ou menos 25 minutos. Ofício 28 de 2025. Ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, a Comissão Parlamentar Fiscalizatória, por intermédio de seus integrantes, vem por meio deste encaminhar a convocação extraordinária à secretária municipal de Meio Ambiente, Pecuária e Agricultura, senhora Viviane Diogo, estendendo o convite para demais interessados para se fazerem presentes no dia 23 de junho de 2025, às 14h, nesta Casa Legislativa, para tratar do seguinte assunto: processos licitatórios sobre recolhimento de lixo urbano. Sendo se apresentado para o momento, renovamos os votos de estima e apreço. Isso encaminhado em 16 de junho, senhor presidente. Resposta que chegou há 20 minutos atrás. Ilustríssimo senhor presidente, pelo presente oferecemos resposta ao ofício da Comissão Parlamentar Fiscalizatória número 28 de 2025. Em razão de agenda em Porto Alegre, não poderei comparecer na Câmara de Vereadores. Favor verificar a próxima data disponível. Viviane Diogo. Sendo que se apresentado por um momento, renovamos votos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Diego William Francisco, prefeito municipal. De imediato, comunico a presença dos dois ilustres, o Leonardo, representando a executiva do Podemos, e o senhor Gregory Hag, representando o deputado Joel, do PP. Quero conversar com os colegas aqui, antes de ir para a votação da ata, que nós temos uma situação, no mínimo, desconfortável nesse momento, presidente Edenilson e colegas vereadores, que nós emitimos aqui uma convocação extraordinária e todos nós sabemos, tanto aqui quanto lá no Executivo, que uma convocação ela não se responde, ela se aceita, né? E ela deveria, a secretária do Meio Ambiente, a senhora Viviane, ela deveria estar aqui. Ela foi convocada, não convidada, né? Ela foi convocada, chamada para explicar uma situação que está causando um desconforto, mínimo desconforto, né? No mínimo um desconforto na cidade toda, que é a história do lixo. Nós sabemos que a situação ela não está boa, nós sabemos que a prefeitura está, nós percebemos que a prefeitura está esquivando de algumas respostas, não está se fazendo presente aqui na casa hoje, justamente no dia que tinha a oportunidade de nos responder. A secretária enviou um ofício que chegou agora, praticamente aqui na casa, porque foi ligado para ela. Eu liguei para ela, o vereador relator também ligou para ela, e agora o ofício chegou. Segundo ela enviou na quarta-feira para casa. Eu mesmo perguntei para casa, olha, o ofício chegou na quarta-feira, porque se tivesse chegado, talvez até o erro poderia ser nosso, mas não chegou. A nossa Câmara aqui, ela é muito ágil, né, para responder ou para receber qualquer tipo de comunicado. Nunca aconteceu da gente receber um ofício e simplesmente não vê-lo. Temos aqui servidores que estão sempre atentos às caixas de e-mail e outros portais que podem ser avisados. Enfim, não fomos avisados, a gente recebeu de forma extraordinária e a gente vai ter que discutir o que o regimento da casa diz e o que a lei orgânica diz quando o secretário falta uma convocação. Eu não tenho motivos aqui, presidente e demais colegas, para tratar esse assunto de outra maneira. A secretária sabia que deveria estar aqui, ela não é secretária de primeira viagem, ela já está há bastante tempo lá, ela já foi convocada em outros momentos, ela foi convidada em vários momentos, e eu posso dizer aqui com toda a tranquilidade do mundo, às vezes até de forma um pouco ficando constrangido com os colegas, mas eu fiz de tudo para que não chegasse a esse ponto.
para que nós não tivéssemos uma recusa aqui numa convocação. Várias vezes os colegas, até os vereadores de fora da comissão, pediram: vereador, vamos fazer um convite, o relator aqui sempre pedindo, vamos fazer um convite, e aí a gente fez alguns convites, eles foram recusados. Essa secretária foi a única secretária de todos os outros secretários convidados para estarem aqui, que recusou o convite para apresentar o seu trabalho, né? E, enfim, e agora faltou uma convocação. A lei orgânica da cidade, ela fala, inclusive, em impeachment de um secretário nesses casos aqui. E a gente não pode simplesmente se fazer valer de um mandato, né? Eu apenas sou um vereador, eu creio que todos aqui são apenas vereadores, nós passamos, amanhã não estaremos mais aqui, mas a lei ela vai estar, a lei ela se fará cumprir sempre. Então, eu quero sim, após essa comissão, ter uma reunião extraordinária. Eu vou pedir essa reunião com o presidente da casa, porque a gente precisa debater essa situação para que não aconteça mais. Eu fiz a minha parte aqui, até hoje, líder do governo e relator, para que houvesse harmonia entre os poderes. A minha parte eu fiz, acho que fiz bem demais. Sei que é difícil a gente se elogiar, né? Mas eu me esforcei muito, muito mesmo, contrariei colegas vereadores, muitas vezes fiquei aqui numa saia justa para não chegar nesse ponto, mas chegou. Não vou ser redundante também, mas, enfim, acredito que a gente tem que discutir esse tema. Eu até, de forma aqui extraoficial, vou deixar a discussão antes de ir para o próximo termo. Se algum vereador quiser falar, fique à vontade. Por favor, senhor presidente, colegas vereadores, fazer alguns reforços em comentários teus, colega presidente. Não é a primeira vez que ela não participa. A justificativa é que ela vai participar de um evento que termina hoje às 4 horas da tarde. Ela estava indo para lá, agora 2 horas da tarde, até chegar. Vai ficar 1 hora lá só para fugir dessa convocação, é a minha opinião. Então, não há a possibilidade de declinar do convite, da convocação, aliás, extraordinária, como o senhor bem comentou. Então, isso aqui está apenas fugindo das respostas. O porquê, a gente sabe. Tem muita coisa nebulosa e estão escondendo, não querem responder. Quando fazemos os pedidos de informação, eles respondem dizendo que nós temos que justificar, sendo vereadores. Enfim, outras situações que vocês bem conhecem. Então, vereador, lembrando que o evento começou às 9 horas da manhã. 9h30 da manhã. Né, onde é que teve assuntos bem interessantes. Os agricultores da cidade, uma agricultura se fez presente junto com os membros da Emater. Então, poderia ter assumido as duas pautas, né? Tranquilamente. Né? Tranquilamente. Enfim, é uma justificativa muito furada para fugir desta convocação, que entendo ser, sim, desagradável para eles terem que explicar coisas que muitas vezes não têm explicação. E baseado nisso, senhor presidente, nós temos algumas situações, como tu bem comentaste, a dar andamento. Como não é a primeira vez, eu faço questão de relembrar, e talvez a secretária sequer sonhe que eu sei disso, mas eu vou fazer a leitura aqui de uma parte de um processo do Ministério Público, onde é aberto a solicitação de notificação. Eu vou fazer a leitura, vocês vão entender. Não obstante, tenha-se efetivada a notificação à secretária do Meio Ambiente, Pecuária e Agricultura, no mês de fevereiro, isso 2024, até o momento não aportar as informações solicitadas em ofícios anteriores. Convém referir que a desconsideração da agente pública se repete, porquanto novamente foram reiterados os pedidos de informação que não vieram atendidas. Anote outra sim, que as recentes notificações já apontaram que o não atendimento poderia implicar no cometimento de delito de desobediência. Ante o exposto, determino que sejam extraídas cópias dos respectivos ofícios, devido à notificação, e certidão de não atendimento das solicitações, encaminhando-se para a Delegacia de Polícia com requisição de instauração de inquérito policial. Isso é o nosso promotor de justiça pedindo a abertura de um inquérito policial contra a secretária Viviane Diogo por desatendimento às solicitações pedidas pelo Ministério Público. Então, o que ela faz com esta casa de forma reincidente não é só conosco, né? Faz com o Ministério Público também. Então, esse é um processo alheio a esta discussão, mas que envolve a pasta da Secretaria do Meio Ambiente. Ela provavelmente nem sonha que eu sei disso. Sendo assim, eu uso este argumento para embasar a solicitação de duas solicitações, na verdade. Que esta comissão parlamentar, ou então a Casa Legislativa como um todo, senhor presidente Edenilson, né, façamos duas situações. Primeiro, a abertura de um procedimento no Ministério Público, né, por crime de desobediência, segundo o artigo 330 do Código Penal, também de possível improbidade administrativa, de acordo com a Lei 8429. Tá? A abertura de inquérito civil ou então um procedimento investigatório criminal
com responsabilização. E além da abertura de processo no Ministério Público, né, que farei questão de redigir o texto, se estiverem de acordo, também um requerimento de responsabilização político-administrativa para nosso presidente, Edenilson Claus, que aqui nos assiste, né, de responsabilização político-administrativa por conduta reiterada e desrespeito institucional à Câmara de Vereadores e também ao povo de Estância Velha. E por conta de um assunto que é grave, paralisação, mesmo que momentânea, do recolhimento de lixo, que causa uma certa crise sanitária na cidade. Lembrando que a paralisação do recolhimento de lixo também tem consequências em questão de IPTU, visto que está atrelado o recolhimento de lixo, uma taxa, ao nosso IPTU. Se isso vai ser descontado ou não vai, tem uma série de implicações do que aconteceu. O mínimo que eles deveriam fazer, por força de lei, é vir responder tais questionamentos, né? E vou solicitar que neste requerimento, se os colegas assim entenderem, fazer por comissão, se não farei pelo gabinete, que seja feita uma advertência formal pela Câmara à secretária, bem como solicitação de exoneração ou então afastamento da secretária por desobediência, né? E, quiçá, ainda podemos discutir a possibilidade de abertura de processo de cassação devido às reiteradas, não só pela secretária, mas por outros agentes públicos que devem comparecer e responder e não o fazem. Então, acredito que fica bem geral essa minha colocação. Se algum tiver algo mais para complementar, vai ser um prazer discutir isso. Queria apenas lembrar que nós estamos passando por um momento, como o colega falou, podemos dizer que é uma crise, né? A questão da recolhimento de lixo atrasou, e aí por uma semana não tivemos o serviço, e a prefeitura faltou na comunicação. Ela faltou. Eu lembro que na sexta-feira eu fiz um post ali por volta das 10, 9 horas da manhã, porque recebi uma informação de um terceiro. E aí a prefeitura, minutos depois de eu fazer esse post, ela lançou uma nota, um comunicado, falando que encerrou o contrato, etc. E a gente já viu a falta de transparência ali, avisando que o contrato tinha encerrado ontem. Se você quer ser transparente, você avisa, olha, o contrato vai terminar na semana que vem, estamos com dificuldades. Isso a população ia aceitar tranquilamente. Imagina você ver a prefeitura avisando, olha, estamos com dificuldade de acertar aqui os contratos, a questão é burocrática, então vamos atrasar uma semana do uso e recolhimento de lixo. Isso a população até entenderia, não aceitaria muito bem, obviamente é um serviço básico demais para deixar a população na mão. Agora a população entenderia, ficaria até difícil para a oposição. Não, eles erraram e eles reconheceram o erro. Agora, eles não reconhecem o erro de jeito nenhum. Deus o livre você dizer que lá na prefeitura alguém errou. Lá ninguém erra, né? A culpa é sempre, talvez, das estrelas, ou é o universo que não está conspirando a favor, mas lá ninguém erra. E é sempre assim. Envolvendo qualquer situação na saúde, atrasou o atendimento. Não foi o hospital que errou. Isso foi, por algum motivo, naquele momento, aconteceu de tantas pessoas a mais. É só dizer, é fácil, olha, erramos, falhamos. E não depois que a situação estoura, depois que passa uma semana de lixo na lixeira, eles passam dizendo, foi impugnada a licitação, aconteceu. Se você é transparente, você age com transparência. E as coisas elas não precisam só parecer, elas precisam não só ser, mas precisam parecer ser. E a prefeitura não está parecendo e também não está sendo transparente. Porque faltam com a comunicação com a Câmara, faltam com o respeito com o Parlamento, e eu aqui posso dizer tranquilamente que fiz todo o possível. Nem sou um vereador do governo, não pretendo ser, já digo para vocês, não fui por 4 anos e não serei por 4 anos. Mas eu fiz aqui a minha parte para que houvesse harmonia, porque eu sei o quanto é importante, muitas vezes, nós andarmos na rua e poder ver alguém do Poder Executivo e não ficar um clima ruim, e não ficar uma situação chata, a população muitas vezes tendo conclusões até erradas sobre algumas pessoas. Não gosto disso. Eu tenho muita responsabilidade aqui com a posição que eu estou hoje. Eu tenho, inclusive, posso dizer para vocês que às vezes eu tenho me permitido não me posicionar em determinados momentos, para muitas vezes, possivelmente não ser injusto com algumas pessoas que não estão na política. Mas, infelizmente, eu vejo que eu tenho essa responsabilidade, mas ela não é recíproca, principalmente do lado de lá. Então, chegam a culpar, inclusive, a Câmara nas redes sociais, dizendo assim, mas como é que lá na Câmara não viram que essa licitação não foi refeita em 2023?
O que os vereadores estão fazendo que os vereadores não viram que essa licitação não foi feita em 2023? É inacreditável. Se a culpa é minha, eu coloco ela em quem eu quiser. Né? Como já dizia o filósofo Homer Simpson. Né? Então, é inaceitável, até inexplicável algumas atitudes, e cumprimentando aqui o colega vereador Marcelinho. Marcelinho, a secretária de Meio Ambiente, era para estar aqui agora nos dando informações, sendo transparente com a gente, falando sobre o porquê que a cidade ficou sem recolhimento de lixo e porquê que a empresa que eles contrataram de forma emergencial não está mais prestando serviço, tiveram que refazer, e como que refizeram 2 vezes um contrato emergencial, sem chamamento, sem licitação. Se teve chamamento, até peço desculpa. Me permite? A primeira parte, só para elucidar um pouquinho melhor. Tá? Havíamos, até então, o processo lá de 2023, né, o processo licitatório suspenso, e daí fizeram uma dispensa de licitação, da onde saiu essa empresa Urban lá de Minas Gerais. Tá? Aí, beleza, porque é público ainda o processo. Né? A empresa não cumpriu o que estava no contrato, extinguiram o contrato unilateralmente, baseado na lei de licitações, previsão. Mas este novo, não. Este novo contrato da empresa, que é uma cooperativa ali de Tramandaí, não tem qualquer processo público sobre isso. Não existe uma dispensa. Contrataram de que forma? É esse tipo de informação que precisa ser respondido hoje. E a empresa com a qual eles romperam unilateralmente, tem algum prejuízo para o município? Pagaram alguma coisa? A empresa vai ter que pagar para o município? Né? Isso é nossa responsabilidade, a fiscalização, e eles sequer se dão ao luxo de vir aqui para responder esse tipo de situação. Então é muito grave. Para quem olha, pode achar que é picuinha de oposição, mas não, é o trabalho do vereador. É a importância de as pessoas nem se dão conta quando a lixeira está cheia, que faz uma semana que não passa. Mas o que isso implica na vida das pessoas e no dinheiro das pessoas, ninguém quer saber. Né? Só quer saber da sua lixeira vazia. Eles têm que vir aqui responder para os vereadores. Eles são obrigados e não têm essa para os vereadores e para a população. Exatamente. Lembrando, eu fui secretário de Meio Ambiente por 4 anos, sempre quando a casa, que também era bem pesada, né, Carlos? Me chamava, eu sempre vim na casa responder, sempre quando fui questionado, e também sempre atendi todo mundo na secretaria, né, inclusive o prefeito Diego. E em 2018 nós também sofremos com a licitação, né? Foi feita uma nova licitação, também foi complicada, tinham, se não me engano, 18 empresas, e realmente a licitação de lixo, ela é do recolhimento, né? Ela é complicada. Naquela época era mais complicada ainda, porque nós tínhamos que dividir os contratos da questão do recolhimento e a questão do depósito, que antes dessa licitação era um contrato único, né? Mas fizemos, junto com o setor de licitação, acompanhando passo a passo, dia a dia, estando presente. A gente fez a licitação, que durou até 2023. Inclusive, na época, a gente diminuiu, se não me engano, presidente, 800 mil por ano. Os números estão na prefeitura, né? Para ver quanto pagava em 2016, que era o último ano da antiga licitação, e quanto a gente começou a pagar. Com a mesma empresa. A mesma empresa ganhou, né? E, sem dúvida, foi uma empresa que, nesses últimos anos, prestou um bom serviço para a cidade. Né? Dentro do processo legítimo, ela ganhou e continua prestando serviço. Aí eu me pergunto, o que mudou tanto para 2 anos não conseguirem fazer uma licitação? Porque é tão difícil hoje fazer a coisa ser transparente, se a gente conseguia. Falam tanto que foi um péssimo governo, mas essas coisas foram muito bem feitas. Tanto é que duraram até pouco, inclusive fazendo contratos de emergência em seguida. Então, a pergunta que fica, vereadores, por que hoje é tão difícil? Porque as empresas entram com recursos? Sim, entram em vários casos. Mas todas as cidades têm licitações de recolhimento de lixo. E por que aqui não se consegue? O que está faltando? Profissionais? Vontade? Alguma coisa está faltando, né? Perfeito.
Solicito, então... Só para salientar mais um detalhe, eu fui no Fórum da Agricultura, que inclusive eu criei, que a prefeitura não tinha mais feito, né? Porque simplesmente abandonaram os agricultores, né? E hoje essa reunião que a secretária disse, né, que está indo às 14 horas, começou às 9 da manhã, é sobre agricultura, foi sobre um vídeo que eu fiz há meses atrás, sobre um projeto do governo do Estado, né, para recuperação de solo e outros benefícios para a agricultura. Lá também se falou que é muito difícil fazer licitação, porque ano passado não conseguiram semente de milhos, porque ninguém se apresentou. Como é tudo difícil, né? E antes a gente fazia. Antes eu estava presente, antes eu estava presente na casa dos agricultores também, eu, na época, o diretor também, o Bas, para ver as necessidades. E hoje tudo é tão difícil. Hoje tudo não dá, a lei não permite. O vereador cita que antes o clima, num determinado momento, era pesado, a cobrança era grande. Eu vou dizer para vocês que para o atual governo, a gente tem feito de tudo para que fosse um ambiente agradável, para que essa comissão aqui fosse uma mão com açúcar para eles participar. É fato, porque em determinados momentos aqui eu tinha vontade de aceitar e até emitir uma convocação, tá? Mas fizemos por convite, justamente para não criar nenhum tipo de constrangimento. Nós convidamos o prefeito municipal aqui numa semana, justificou depois que não deu tempo dele vir, né, na comissão. Depois disse que não, primeiro disse que não veio porque não tinha um parecer, enviamos o parecer, demos mais uma semana, depois disse que era pouco tempo para ler o parecer, demos mais 14 dias. Pode ser que na segunda-feira que vem tenha outra justificativa, e eu acredito nisso, que não estará aqui nem ele, nem um representante. Então, a forma como literalmente estão tratando aqui essa casa é uma vergonha mesmo. A forma como o governo está lidando com o parlamento, está levando na brincadeira e na várzea. Está na hora da gente dar um retorno para eles à altura, dar uma resposta à altura. O dia que eles tiverem um secretário impedido de exercer a função, talvez eles comecem a entender que a Câmara realmente tem seu valor e tem seu peso, tem a sua importância. Porque eu não preciso ter informação sobre o lixo. Eu mando um WhatsApp e eu recebo. Agora, o morador não tem informação. O morador não sabe por que não está passando o serviço que ele pagou. O morador não sabe por que não está sendo recolhido o lixo da casa dele. O morador não sabe muitas coisas. Ele não tem acesso a essa informação e muitas vezes ele chega no vereador e fala: vereador, já que tu está aí no meio, por que está acontecendo tal coisa? E aí o vereador não sabe, não consegue repassar a informação, porque o vereador não tem. E aí que a prefeitura falha. E aí eu te pergunto, para que esconder a informação? A troco de que se esconde uma informação, vereador? A troco de quê? A troco de que não se leva uma informação de um dado público? Por que você está escondendo um ato público dentro da prefeitura? Por que a população, por que a Câmara de Vereadores não pode saber o que eu estou fazendo na prefeitura? Será que é só por birra? Será que é só para mostrar que eu estou literalmente não ligando para a Câmara? Será que é só por isso? Olha, eu vou fazer aqui, não importa, a Câmara que se exploda, né? Será que é só por isso? Está me parecendo que não. Enfim. Partindo dessa premissa, presidente, vamos às deliberações sobre a situação? Além das duas sugestões que já trouxe, de representação ao Ministério Público e à própria Câmara, para que seja feito um documento oficial, a reconvocação extraordinária, para que venha, por mim, poderia vir hoje, pode ser amanhã, qualquer horário, para que venha fazer a explicação que tem que ser feita. Né? Então, amanhã estamos todos os vereadores aqui por conta da sessão ordinária. Né? Daqui a pouco, amanhã, às 16 horas, seria um bom horário. Para mim, é indiferente. Eu não estaria aqui amanhã até a hora da sessão. Amanhã tem a visita do deputado, né? Vai vir aqui para a cidade, deputado Sanderson, mas eu gostaria de pedir que fosse o mais cedo possível. Quarta-feira, então. Quarta-feira nós podemos reconvocá-la ordinariamente para 16 horas, ou 14 horas quarta-feira. Acho que 14 horas é melhor, no início da tarde. Que daí a gente pega toda a Câmara aqui presente. Pode ser? Da minha parte, sim, presidente. Relator quer se manifestar? A gente refazer a convocação, vereador. Convocação extraordinária da secretária para quarta-feira às 14 horas, pelo mesmo assunto. Manter a minha questão a coerência, né, como eu já havia solicitado desde o início, né, eu entendo e respeito a opinião de cada colega aqui dessa casa. Não é em forma de convite, vai ser em forma de convocação. Meu voto será contrário, tá? Mas sei que a maioria que isso é democrático, né?
Então não tem problema e pode ser na quarta-feira. Se fosse em forma de convite, teria meu voto favorável. Como é convocação, meu voto é contrário, mas respeitando os colegas aí dessa casa aí. Vou abrir mão da discussão com o colega vereador, porque entendo a situação e posicionamento, né, enquanto líder de governo. Mas é incabível, se convocação eles não vêm, imagina convite. Mas, enfim, não vamos discutir sobre o mérito, a menos que o colega queira. Então, deliberando, convocação extraordinária, quarta-feira, 14 horas, mesmo assunto. A secretária Viviane. Às 14 horas. 14 horas e estendendo o convite daí para quem mais ela quiser trazer. E daí agora a deliberação da convocação e tem as duas situações que eu trouxe, que acho pertinente. Eu pergunto aqui aos colegas, querem fazer uma reunião extraordinária com o presidente da Câmara, com a mesa diretora, seria o representante da mesa diretora, ou vocês gostariam de deliberar aqui durante a comissão mesmo? Eu acredito que a comissão é mais rápido e, inclusive, mais efetivo por ser o órgão correto fiscalizador. Nós não temos hoje projetos em pauta, né, justamente por causa da tramitação na outra comissão, mas nós poderíamos encerrar a comissão e fazer uma reunião extraordinária lá na sala do presidente. A gente resolveria isso aqui hoje ainda e, de repente, até com a presença, né, de mais pessoas, de repente até do... Eu tenho, inclusive, rascunhado já as duas situações, tanto quanto para o Ministério Público, quanto ao eu acredito que sim. De responsabilização. Eu acredito que a gente não tem que discutir se vai enviar para o Ministério Público. Não é isso que eu estou dizendo. Acho que sim. Nós vamos enviar sim para o Ministério Público. Eu estou dizendo sobre uma questão administrativa interna da Câmara. Pode fazer a leitura, vereador, do que você solicita. Eu concordo contigo que nós temos sim que encaminhar para o MP essa situação. Mas o que eu quero não dizer, só o MP, são duas situações, né? Eu vou fazer de novo a consideração. O que eu quero além é nós discutir o que nós vamos decidir aqui. Enviar para o MP é pedir ajuda, pedir, olha, vocês deem o próximo passo. Agora nós temos que também tomar a decisão se nós vamos pautar na casa aqui uma solicitação de cassação do impeachment mesmo da secretária. Eu acho que essa é a minha posição hoje. Eu não estou dizendo que nós não vamos fazer esse encaminhamento. Esse encaminhamento nós podemos Perfeito, sim, entendi. Mas eu estou dizendo que depois daqui eu quero ter uma reunião com a mesa diretora. Perfeito. Só vou, então, reforçar as duas solicitações. Uma é o Ministério Público, utilizando como base jurídica, tá? Crime de responsabilidade de desobediência, né? Juntando com a situação que já tem no Ministério Público, né? Artigo 330 do Código Penal, e também possível impossibilidade administrativa da Lei 8429, né? Abertura de inquérito civil ou procedimento investigatório criminal sobre responsabilização. Tá? Isso ao MP e à Câmara um requerimento de responsabilização político-administrativa, né, por conduta reiterada e desrespeito institucional à Câmara e à população, por conta da paralisação da coleta de lixo, crise sanitária na cidade, vinculação ao imposto, tudo mais, e que, a partir da Câmara, seja feita uma advertência formal pela Câmara, solicitação de exoneração ou afastamento da secretária e ainda possibilidade de discutir processo de cassação. Nós enviamos a convocação ao prefeito, né, para que o senhor prefeito ele envie a secretária para cá. Então, o descumprimento da convocação foi dele. Quem deu a ordem de não responder à população de Estância Velha sobre o que está acontecendo foi ele. A gente sabe disso. O que eu quero salientar aqui é que sim, eu vou fazer essa solicitação para que a presidência da casa, e eu não vou jogar essa responsabilidade para ti, presidente, eu posso dizer aqui hoje a minha vontade enquanto presidente dessa comissão, enquanto vereador, é sim de que a gente paute aqui a cassação dos trabalhos, o impeachment, né, o impedimento da secretária do Meio Ambiente, aqui, ó, Meio Ambiente e Agricultura, é uma secretária que sempre me atendeu muito bem, eu não tenho reclamações dela nenhuma, não vou dizer assim, nem pessoalmente, nem profissionalmente, até aqui sempre me foi solícita, porém, a secretária, institucionalmente, ela comete, junto com o prefeito aqui, na minha opinião, um crime de responsabilidade não estar aqui numa convocação. Ela foi convocada, eles sabem disso, em outros momentos nós já relevamos, mas eu acho que aqui chegou num ponto de que eu não quero mais defender. E eu já defendi demais, não precisando, não necessitando, não sou do governo, mas eu fiz tudo o que eu fiz até aqui hoje, justamente para que chegássemos num ponto de harmonia com o governo. Mas eu estou me esforçando e lá no Poder Executivo não tem esforço nenhum para que a Câmara seja respeitada. Eu acho que nós aqui tomamos uma atitude dessa, vai ser, com certeza, a única forma de lá eles verem que existe uma Câmara de Vereadores aqui na cidade, que
o município ele é gerido de forma bipartite, né? Que se chama. São 2 poderes. Só para deixar registrado, então, o público e claro, faremos algo, vamos deliberar na sequência de que forma que vai ser feito e depois a gente dá publicidade. Eu acho que é melhor nós termos uma reunião com a mesa e com o jurídico presente lá, para a gente saber da forma como a gente pode agir. Mas sim, todas as reivindicações tuas aqui, vereador, de levar isso ao MP e de fazer o ofício à mesa, eu não me contraponho. Temos que fazer, inclusive, mas a gente precisa agir enquanto casa e não só apenas esperar daí. Perfeito. Eu peço... Mas necessariamente durante a sessão? Sim. Durante a reunião? Eu peço a votação dos colegas para que a gente envie o ofício ao Ministério Público. Peço o voto dos colegas. Favorável, presidente. Eu dei meu voto contrário, né, a enviado, porque não entendo dessa forma, respeitando mesmo a opinião e a questão democrática, como eu venho falando desde o início nessa casa, né. Se tem uma coisa que eu respeito é o voto dos senhores, e aqui os senhores não estão aqui porque foi decidido, foi um voto pela própria comunidade para poder assim a representar. E tenho meu respeito, mas também tem a minha discordância, que eu não concordo da forma de encaminhamento para o Ministério. Então, voto contrário. Eu respeito a opinião dos senhores, mas não tenho meu voto favorável a essa questão. Tá? Contrário ao encaminhamento. Perfeito, eu voto favorável e também coloco em discussão a votação de enviar um requerimento à mesa diretora. Favorável da mesma forma, presidente. Voto também favorável. Vai ser enviada ao presidente da casa, é isso? Da casa. Não, quanto a isso, tranquilo. Depois a decisão envia ao presidente da casa, depois a decisão é tomada por os demais Perfeito. colegas. Favorável, então, relator. Enviar para o presidente Para o da presidente casa, também, sim. perfeito. Não, tranquilo. E assim que encerrar aqui a reunião, convoco então os colegas a uma reunião extraordinária na sala do presidente da casa, para que a gente possa deliberar essa situação aqui dentro da melhor maneira possível. Eu solicito agora, encerrando o assunto, se algum colega quiser fazer algum comentário, fica à vontade. Eu não? tenho sobre outra situação. Não, era sobre... sim, eu estava falando sobre a situação da não vinda da secretária do Meio Ambiente. Não tendo, então eu solicito ao secretário que ele faça a leitura da ata. Ata da 19ª reunião ordinária, realizada em 16 de junho de 2025. Perfeito. Coloco a ata em discussão e em votação. Favorável. Favorável. Favorável também. Declaro então aprovada a ata da 19ª reunião ordinária, por unanimidade. Eu abro aqui o espaço aos vereadores se manifestarem sobre temas livres de interesse do município. Senhor presidente, chegou a mim, na semana passada, uma situação envolvendo uma das obras já, entre aspas, realizadas pelo município, e eu gostaria de sugerir o convite, convocação ao secretário não, era o responsável pelo captação de recursos, Renan, para falarmos sobre a obra da Rua Portão, lá da duplicação. Tá? Algumas coisas que não ficaram bem claras. Primeiro, a situação é que a obra foi orçada em 6,5 milhões, acabou virando 8,6 milhões, né, para duplicar apenas aquela parte. Vi um outro documento agora no Licitacom de contratação de empresa para fazer uma readequação no estudo para fazer a duplicação do segundo trecho até a divisa. Tá? Gastaram R$30 mil por dispensa de licitação, por inegibilidade de licitação, né, que ficou meio estranho essa situação. E na justificativa para esse contrato, ele cita que eles conseguiram, excepcionalmente, a prorrogação do prazo até o final deste ano de 2025 para terminar o trecho 2 da duplicação da Rua Portão, né? Com a possibilidade de ter que devolver o dinheiro que veio do Estado, né? Caso não seja concluída essa obra até o final de 2025. E, particularmente, achei que ia ficar só por essa primeira parte nesse primeiro momento. Eu gostaria de entender o que está previsto, quais que são os processos próximos, de que forma foi feita essa contratação, se tem previsão, o que mais precisa ser feito, quanto que vão gastar nesse segundo trecho, visto que não tem processo ainda em aberto, licitatório, para fazer essa segunda duplicação, da onde que vai sair o recurso, né, quanto que veio do Estado, esse tipo de situação acho que seria pertinente virem até a Câmara de Vereadores conversar e explicar.
até para a população, principalmente quem tem me procurado são empresários do EVTEC, né? Não vou citar nomes por uma questão lógica, mas que estão questionando, porque comentaram que nesse primeiro trecho a própria prefeitura havia solicitado 2 milhões do recurso do EVTEC para fazer essa primeira parte, né? Não foi liberado 2 milhões, foi liberado 1 milhão do EVTEC, eu não sabia dessa situação, né? E tem outras situações que sejam interessantes de serem, pelo menos, discutidas e esclarecidas aqui na comissão. Então, a minha solicitação é que seja feita convocação, eu opto sempre pela convocação, ou então convite ao Renan, na qualidade de captação de recursos, ou então do chefe de gabinete, ninguém nunca sabe qual que é a atual função dele, para que venha conversar sobre a Rua Portão, processo de duplicação a parte 1 e trecho 2 também. Acredito que o Renan seja a pessoa ideal para ser chamada assim. Ele é o fiscal do contrato, inclusive. O Renan eu acho que ele nunca falhou com a gente, né? Acredito que não. Ele não falhou com a gente. Eu peço aqui que a gente convite não ele. Sem justificativa, pelo menos, né? Para daqui a 2 reuniões ele estar aqui presente. Convocação ou convite? Convocação, convite. Vamos convidar ele. Porque ele nunca falhou com a gente. Perfeito. É um caso à parte. Concordo. O Renan sempre se faz presente aqui. Acho que não precisamos ir por esse ponto. Vamos separar as coisas, né? Concordo. Acho que em forma de convite, no momento que período que eu estou aqui nesse início de ano, todas as vezes que foi convidado, ele esteve presente, né? Então, não vejo nenhum. Aí, se ele faltar, é a escolha dele. Convite ao Renan, então. Convida ele para daqui a 2 semanas. Eu voto favorável. Favorável. Perfeito. Renan, para falar sobre duplicação reuniões, da Rua Portão, trecho 1 e trecho 2. 6 ou 7? 7. 7 de julho, então. Perfeito. Dia 7 de julho, às 14 horas. Isso, trecho 1 e trecho 2. O que mais tem dia 7 de julho? Não, nós estamos no dia 14, a prestação de contas. É dia 14, né? Tá, perfeito. Achei que teria dia 14. Perfeito. Ok. Algum vereador tem algum assunto que seja sobre o nosso município que gostaria de tratar na comissão? Não? Eu iria trazer o assunto do lixo hoje, uma novidade aos colegas. Mas, como já falamos, nada mais havendo a tratar, convoco os membros da comissão e os demais colegas vereadores para a reunião ordinária na próxima segunda-feira, dia 30 de junho. Extraordinária primeiro na quarta-feira, acho que tem que adicionar. Perfeito, para a reunião extraordinária na quarta-feira, às 14 horas, aqui na casa. Obrigado.